Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja aí no conforto da sua casa, se preparando aí para os concursos, certo? De antemão, quero me apresentar, meu nome é Hernandes e eu vou ficar com vocês e trabalhar a disciplina de informática, certo? Eu vou aqui passar um conceito geral para vocês, uma teoria, assim por cima, explicando o que é a informática na realidade dentro de um concurso, certo? Então eu vou começar aqui com o primeiro slide, ok? Bom, como vocês podem observar, eu fiz um recorte de um edital de concursos passado, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês como devemos se preparar ou nos organizar durante os nossos estudos. Primeira coisa que você deve fazer é pegar o edital por completo e ler, ok? Eu fiz um recorte da parte de informática de um dos concursos passados, porque assim, a parte de informática, ela é, digamos, genérica. O que você estuda para um concurso da Polícia Militar, serve para um concurso da Polícia Civil, serve para um concurso do INSS, de um Banco do Brasil ou qualquer outro concurso, certo? Então não vai mudar. Eu costumo dizer, assim como o português e a matemática, a informática também ela não muda. Digamos que ela é padrão, tá ok? Então eu fiz esse recorte e eu vou ensinar vocês mais ou menos como vocês devem estudar por um edital. Se vocês analisarem aqui no nosso slide, quando se trata do assunto informática, você pode observar que desde conceitos e fundamentos básicos, conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários, arquivos, chat, clientes de e-mail, reprodutores de vídeos, visualizadores de imagem e antivírus. Nessa primeira parte, pessoal, nessa primeira parte aqui, você separa esse conteúdo e dá para você estudar ele dentro de um mês, ok? Se você conseguir aprender tudo isso em 2 semanas, show de bola. As outras 2 semanas que faltam para completar o mês, das suas 4 aulas, você só refaz, você só revisa. Porque quanto mais você absorver o conhecimento, melhor é para vocês, certo? E terminando essa parte em 4 aulas, você separa mais outra parte. Vamos estudar agora a parte de hardware, a parte de dispositivos e equipamentos. Aí você separa mais um mês para estudar só aquela parte. Então você vai separar o conteúdo programático, a matéria do edital e vai estudar de forma organizada. Lembrando que as revisões elas são sempre importantes. Ok? Olhando para esse edital aqui, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês, um bizu na realidade, que é uma aposta que eu faço a respeito desse sistema operacional Windows XP Profissional. Ele é um sistema que está em desuso, ou seja, ninguém utiliza mais. Então eu não vejo por que as bancas, cobrarem esse tipo de conteúdo no concurso de vocês. O que eu aconselho é você substituir, ao invés de estudar a respeito do sistema operacional Windows XP Profissional, você procura se familiarizar e estudar um pouco a respeito do Windows 10, porque esse sistema operacional ele é uma nova tendência, certo? A mais recente atualização que a gente tem de sistemas operacionais. Então eu aconselho você fazer essa substituição. E quando você pega um conteúdo programático de um edital desse, você passa a se familiarizar e a ver as partes principais para você estudar ou não. Esses são o bizu que eu estou passando aqui para vocês a princípio, tá bom? No segundo slide, pessoal, já aqui nós temos um conceito do que seria a informática. Ela tem suas 2 divisões, que é a parte do hardware e também a parte do software. Tranquilo? Bom, como vocês podem observar aqui, a parte do hardware é toda a parte física do computador, ou seja, é toda aquela parte do computador na qual eu consigo pegar, ou seja, os equipamentos. Exemplo, o mouse de um computador, o teclado,
um HD, um processador, a placa-mãe. Então, toda aquela parte física, toda aquela parte rígida na qual eu consigo tocar, é a parte do hardware, ok? E o hardware, ele tem as suas subdivisões, ou suas classificações. Ele pode ser interno ou pode ser externo. A parte do hardware interno é toda aquela parte que fica dentro do gabinete do computador. O gabinete é aquela caixazinha preta que fica geralmente do lado do seu computador, certo? Então, tudo que tiver ali dentro vai ser a parte interna, ou os equipamentos internos do computador. Aí nós temos alguns exemplos. Interno, tá? Vamos ver aqui. A parte interna, pessoal, olhem aqui para o quadro, tá? A parte interna, nós temos a CPU, que é também chamada de processador. Ela é responsável por processar as informações, tá? Nós temos o HD, que é nele que fica armazenado todos os nossos arquivos, desde fotos, vídeos, músicas, jogos, nossos materiais de estudos que temos. Então, tudo isso fica guardado dentro do HD, certo? Temos também aqui a placa-mãe, que ela é a principal placa do computador. Na nossa segunda aula, nós veremos detalhadamente cada um dos equipamentos internos e quais as funções que eles exercem, certo? E já na parte... Esse daqui só foi alguns exemplos de hardware interno que eu falei para vocês. Interno, como eu disse, é que fica guardado dentro do gabinete do computador. E a parte externo é o que fica fora, como o próprio nome já diz, tá? Externo é o que está fora. Então, na parte de hardware, o que é que está fora? O mouse, o teclado, o monitor de vídeo. Então, tudo isso daí, pessoal, é considerado hardware externo, tá? Então, os exemplos aqui para vocês. Temos aqui o mouse, temos o teclado e temos o monitor de vídeo, por exemplo, tá? Aqui só são os exemplos. Temos infinitas partes aí, tanto interno quanto externo, que veremos adiante nas próximas aulas. Bom, a respeito desse equipamentozinho aqui, chamado CPU, eu vou trazer uma observação aqui para vocês e uma dica também, que na realidade isso é genérico, é generalizado. Todo mundo trata essa caixa preta que fica do lado do computador de vocês, que o nome correto é gabinete, certo? O nome é gabinete. Mas a maioria das pessoas costumam chamar de CPU. E é um termo, digamos assim, equivocado. CPU é na realidade um pequeno chip que fica dentro do gabinete acoplado à sua placa-mãe. E a CPU ou processador é o cérebro do computador, é ele que processa todas as suas informações, certo? E como ele faz essa função principal de processar informações, as pessoas costumam confundir o termo CPU com gabinete, e isso é um termo equivocado, tá ok? Bom, a segunda parte que nós veremos aqui na divisão, né, da parte de informática, começamos pelo hardware. Como eu falei para vocês, é toda a parte física, e ele é classificado em interno ou externo, ok? Já a segunda parte, nós temos a parte do software, ou seja, toda a parte lógica do seu computador. O que seria a parte lógica do computador? Os programas que você utiliza nele, os arquivos, as músicas, os vídeos, os jogos. Então, tudo isso são, digamos assim, o software, certo? E ele tem a sua classificação, assim como um hardware. Um software ele pode ser um software de sistema, pode ser um software aplicativo. Qual a diferença de um software de sistema e um software aplicativo?
vou explicar para vocês. O software de sistema, pessoal, é um sistema operacional. Por exemplo, o Windows ou então o Linux, ok? Então aqui nós temos dois softwares de sistemas. Ele é responsável, o software de sistema, ele é responsável por gerenciar todo o funcionamento do seu computador, certo? E já um software aplicativo é aquele que você utiliza, é aquele que você usa para desenvolver as suas atividades, as suas tarefas. Um exemplo, o editor de texto, o Word, certo? Então o Word, assim como o Excel, o PowerPoint, um bloco de notas, uma calculadora ou qualquer outro destes, são chamados ou conhecidos como software aplicativo. E ele pode ser o software de sistema ou software aplicativo, eles podem ser aberto ou fechado. Como assim, Hernandes, aberto ou fechado? Quando vocês ouvirem esse termo em alguma questão, pessoal, vocês fiquem atentos, tá? Onde pode, digamos assim, vocês caírem numa casca de banana. Quando vocês ouvirem falar nesse termo aberto ou fechado, está relacionado ao código-fonte do programa, do software que foi desenvolvido. Como assim, Hernandes, o código-fonte, o que seria isso? O código-fonte, digamos assim, que é a carcaça, o esqueleto de um aplicativo ou de um programa, certo? Então, esse código, ele pode ser aberto. Qual a diferença do aberto para o fechado? O código de fonte aberto, eu posso utilizar, você na sua casa pode utilizar, como qualquer outra pessoa pode utilizar, certo? Ninguém vai ter assim um direito sobre aquele software aberto. Mas, detalhe, devemos utilizar ele sempre buscando melhorar, sempre buscando aperfeiçoar esse software e também distribuir. Geralmente um software, quando ele tem um código-fonte aberto, né, o intuito é de você melhorar, de aperfeiçoar aquele software e distribuir de forma gratuita, certo? Assim como para o seu próprio crescimento. Você pode estudar por ele. Você que ingressa ou quer ingressar, digamos, na parte de programação, né, é essencial você ter uma noção de um software aberto. Já o código fechado, o código-fonte fechado, ele tem direitos reservados, ele tem direitos autorais. Como, por exemplo, o Windows, o sistema operacional Windows, ele é um sistema proprietário, né? Tem um dono, que é um dono, é lá da Microsoft. Ele é exclusivo da Microsoft. Só quem utiliza ele são os funcionários da Microsoft. Só eles que podem ver aquele código-fonte. Não é distribuído de forma gratuita, né? Para você utilizar, você tem que pagar uma licença para poder utilizar ele. Então há essa distinção entre código-fonte aberto e código-fonte fechado de um sistema. Isso pode ser tanto para sistemas operacionais quanto para softwares aplicativos, que veremos aí mais à frente quando iniciarmos a parte de software livre e Linux. Aí eu vou explicar as diferenças entre esses termos, fechado, aberto. Vou explicar também a respeito de licenças para vocês, tá? No nosso próximo slide, pessoal, vamos falar de sistemas operacionais. O que é um sistema operacional, na verdade? Ele é um programa principal de um computador. É ele que é o responsável por gerenciar todo o funcionamento dos aplicativos. Ele é responsável por gerenciar todo o funcionamento do hardware, do mouse, do teclado. Ele que vai controlar todo o seu computador. E ele faz a interação entre o hardware e o software, certo? Para que haja um funcionamento correto, nós temos que ter um software principal. E esses são chamados de sistema operacional. Aí, eu deixei para vocês no slide alguns exemplos de sistemas operacionais. Temos aqui o sistema operacional Windows, tá?
de propriedade aí da Microsoft, viu? Temos o Windows Phone, também de propriedade da Microsoft. A diferença de um para o outro é a questão do uso da plataforma. Esse primeiro, ele é utilizado mais em notebooks, computadores, servidores, enfim. Já esse segundo, o Windows Phone, ele é utilizado mais em celulares, tablets, telefones, ok? Logo a seguir, temos o Linux, um sistema operacional desenvolvido para plataformas de notebook. Como vocês viram anteriormente, ele vai ser um sistema operacional de código-fonte aberto. Nosso edital passado, relacionado a alguns concursos, né, ele botou no edital, mas ele não cobrou nenhuma questão, certo? Mas a gente vai sim ver porque tem no edital, né? Então, geralmente, independente do edital, nós vamos ver um pouco sobre o sistema operacional Linux, tá? Principalmente você que quer ingressar no concurso, né? Geralmente as entidades governamentais, elas costumam, não são todas, tá? Mas algumas elas costumam utilizar desse sistema operacional Linux. Então é ideal que você tenha também uma noção, um pouco de conhecimento a respeito dele, ok? E nós temos mais dois sistemas operacionais, que é o Android. O Android é um sistema operacional desenvolvido para plataforma de celulares e ele foi baseado no sistema operacional Linux. Então isso significa que ele tem o seu código-fonte aberto também. E temos o iOS, né, que é da Apple, tem um código-fonte fechado, é um software proprietário. Então só quem mexe nele são as pessoas que trabalham lá na própria Apple, tranquilo? Vamos agora ver o nosso próximo slide. Bom, voltando aqui, a pergunta que eu fiz anteriormente, né? O que faz um sistema operacional? Então, as principais funções dele, pessoal, é gerenciar todo o funcionamento do computador, como eu falei anteriormente, assim como fazer a interação com o software, né? Entre hardware e software, tranquilo? Ele é responsável também por traduzir a linguagem computacional. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como funciona essa questão da linguagem computacional. No nosso próximo slide, nós vamos ver a respeito do que é bit e o que é byte, ou seja, o código binário. Tá? O código binário, digamos assim, é a linguagem que o computador ele entende. A linguagem que o computador entende é diferente da linguagem que eu e que você aí de casa entende. Um exemplo bem clássico disso e bem prático. Eu vou aqui no quadro escrever a letra A para vocês. Bom, também que é a letra A. Pronto. Aqui eu compreendo que ali nós temos a letra A, certo? Mas o meu computador, ele não entende dessa forma. Ele entende de uma linguagem diferente, que é a linguagem binária. A linguagem binária, ele só vai entender apenas 2 dígitos, que é o 0 e o 1, certo? Então aqui, geralmente, na linguagem binária, ele vai começar com 0 e 1, ok? Logo em seguida, 1, 2, 3, 4. Pronto. Aquele A que eu escrevi ali para vocês é o que eu compreendo. O meu computador ele não vai compreender o A e vai compreender sim esses dígitos que eu coloquei aqui. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, certo? Então essa é a linguagem que o computador ela compreende. Por isso que eu coloquei no slide de vocês que o sistema operacional é responsável por traduzir a linguagem computacional, tá? No próximo slide, ainda aqui voltando a falar do sistema operacional Windows, pessoal, nós vemos aqui algumas características, né? Como você pode observar, ele é um software proprietário, ele tem uma arquitetura de 32 ou 64 bits, ele possui uma interface gráfica, é um sistema multitarefa,
e tem o seu código-fonte fechado. Eu destaquei aí em vermelho no slide de vocês, para quando você geralmente vê nos meus slides que eu passo aí para vocês, alguma informação que está sublinhado, que está destacado em vermelho, ali é para você ficar atento, certo? O vermelho geralmente chama a atenção, então você, quando vê isso, você já fica atento e tenta compreender mais a respeito daquilo que eu marquei de vermelho aí, o que eu destaquei de vermelho no slide. A respeito dessa arquitetura de 32 e 64 bits, vamos aqui para o quadro para me explicar para vocês a respeito. Bom, a respeito dessa arquitetura 32 e 64, é muito simples. O Windows, pessoal, ele é 32 ou então 64 bits, certo? Eu tenho um sistema operacional no meu computador instalado com 32 bits, ok? Eu quero instalar o Word, só que a arquitetura que ele foi desenvolvido foi em 64 bits, ou seja, tem um sistema de 32 e tem o Word que ele foi desenvolvido numa arquitetura de 64 bits. O que é que vai acontecer aqui? Vai gerar uma incompatibilidade. Ou seja, um programa de 64 bits não cabe dentro de um programa ou dentro de um sistema operacional de 32 bits. Então vai haver uma incompatibilidade, ok? Já vamos inverter aqui essa situação. Digamos agora que eu tenho um sistema operacional de 64 e um Word desenvolvido numa arquitetura de 32 bits. Nesse caso, não vai haver incompatibilidade. Por quê? Porque o sistema de 64 bits, ele suporta um programa de 32 tranquilamente, assim como suporta um programa de 64 bits tranquilamente. Nesse caso, vai haver uma compatibilidade. Compreendido? Dando continuidade, voltando aqui, pessoal, agora a respeito aqui do bit e byte. O bit, como vocês podem observar, ele é a menor unidade de medida do computador. A menor unidade de medida do computador. E ele só vai entender somente o 0 e o 1. O 0 desligado e o 1 significa que vai estar ativo, que vai estar ligado. Então, sendo o bit a menor unidade de medida do computador, conhecido como código binário, só 0 e 1, nós temos o byte. O byte ele já é um conjunto de 8 bits. Então, um caractere, pessoal, ele é equivalente a 8 bits. O exemplo clássico que eu dei anteriormente. Tem uma letra A, eu entendo a letra A. O computador não. Ele vai entender um conjunto de bits, certo? Que é esse daqui, ó. Como vocês podem observar. Ok? Mais à frente eu vou detalhar a respeito do bit e do byte. Mais uma observação que eu quero deixar para vocês desde já. Toda vida, em qualquer questão que vocês estejam respondendo, pode ser aqui das minhas aulas que eu vou fazer isso, tá? Eu gosto de trabalhar com a metodologia fazer pegadinha, digamos assim, certo? Eu gosto de fazer isso, então vocês se atentem a isso nas minhas questões de informática. E também eu gosto de trabalhar com questões de alternativa. Tá? Até porque quando a gente vai se preparar para um concurso, a gente não sabe qual vai ser a banca, né? E como vocês já sabem, vocês que estudam, que as bancas ela têm as suas particularidades. Uma trabalha de uma forma, outra trabalha de outra. E nós, ou as pessoas que estudam para concurso, tem que aprender as duas formas. Tá? Não adianta, eu vou estudar só modelo AOCP,
eu vou estudar só o modelo ACESP. Não, você tem que variar, certo? Então, isso faz de você um cara melhor quando você estuda duas bancas, né, que são grandes concorrentes, assim, digamos assim, tá? Então, isso é bem melhor, é bem mais proveitoso para vocês. Quanto mais você conhecer a banca, melhor é, tá? Se você conhece 2, 3, 4 bancas, melhor é para vocês. O conhecimento, como eu costumo dizer, depois que você adquire, não tem quem tire mais de vocês, tá? Então, voltando aqui, pessoal, onde vocês, geralmente, quando vocês virem nas questões de informática, tá? Bit e byte, se atentem geralmente a esse termo. O bit, pessoal, na questão ele geralmente tem que vir com um Bzinho pequeno. O bit pequeno só representa o 0 e o 1. E ele geralmente trata de velocidade. Por exemplo, na minha casa eu contratei um pacote de internet de 100 megabits. Megabits, não é megabyte, é megabits. O termo correto é esse. Se algum provedor de internet chegar oferecendo megabytes, ele vai estar mentindo, certo? Porque o correto é megabits. Se trata de velocidade. Agora, se eu chego para você e digo assim, eu comprei um HD de 500 GB, aí não é bits, tem que ser bytes. 500 gigabytes. Por quê? Porque o gigabytes, ele vai estar fazendo referência a armazenamento, a questão de armazenamento, certo? Então, bits se trata de velocidade e bytes se trata de questão de armazenamento. Então, se atentem bem a esses dois termos, tá bom? Dando continuidade, voltando aqui, vamos falar um pouco agora a respeito de processamento de dados. O que seria esse processamento de dados? Muito simples. Uma informação, pessoal, é nada mais do que nada menos do que um texto, uma música, um vídeo, um PDF que você tem no seu computador. Então, tudo isso daí são informações. Música, texto, vídeo, tudo isso é informações. E isso, para ser gerado para você, esse resultado, tem que haver um processamento. Então, um dado é uma informação. Como que essa informação ela é processada? Primeiro, muito simples. Estou digitando um texto, então ali, naquele momento, eu estou dando entrada a uma informação, certo? Quando o meu computador recebe aquela informação que eu mandei, daquele texto que eu estou digitando, naquele momento ele está sendo o quê? Processado. E esse processamento, ele é feito pela CPU. A CPU, ela tem vários sinônimos, vários derivados. Pode ser chamado de CPU, cérebro do computador, processador. Isso veremos mais adiante na nossa segunda aula, ok? Após feito esse processamento, pessoal, vai ser gerado um resultado. E assim nós temos a saída. Então, o processamento de dados, ele é muito simples. Ele tem que ter uma entrada, tem que ter um responsável por processar tudo aquilo que eu mandei para o computador, e em seguida ele vai gerar um resultado para mim, ok? Então, é assim que funciona o processamento de informações ou o processamento de arquivos. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de dispositivos de entrada, certo? O teclado, o mouse, o scanner, a webcam, leitor de código de barras, cartão magnético e microfone. Observação: a webcam, você pensa que ela é um dispositivo de saída, porque você está vendo lá a imagem da pessoa ou a sua imagem, certo? Mas na verdade ele está capturando a sua imagem que está fora e jogando para dentro do computador. Então tudo aquilo que está fora e eu estou mandando para dentro do computador, isso daí são dispositivos de entrada. E eu citei para vocês alguns exemplos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de dispositivos de saída.
Bom, voltando para cá, a respeito aqui dos dispositivos agora de saída, você já observa que dentre um deles que eu citei para vocês, um está destacado em vermelho. E é aquilo que eu já falei para vocês, quando você vê meu slide, que tem alguma palavra, tem algum texto, tem alguma dessas informações marcado em vermelho, você já se atenta, certo? Já procura saber por que eu deixei aquilo marcado em vermelho, tá bom? Então, aqui exemplos de dispositivos de saída. Temos aqui o monitor de vídeo, né, que ele vai gerar a informação de uma imagem, vai exibir a imagem para vocês. Temos o projetor multimídia, né? Inclusive a gente está tendo um aqui agora, e eu estou mostrando, exibindo esse slide para vocês em um projetor de multimídia. E temos a caixa de som, certo? Vou falar a respeito da impressora. A impressora, eu deixei ela destacada em vermelho, porque ela é um dispositivo que tem as duas funções, certo? Mas a impressora que tem as duas funções, se atentem, é a impressora multifuncional, certo? A impressora multifuncional. Ela é tanto de entrada quanto dispositivo de saída. A função que faz com que ela seja um dispositivo de entrada é um scanner, tá? Eu tenho aqui uma foto e eu quero escanear ou mandar para dentro do meu computador. Naquele momento a impressora ela está tendo a função de entrada, certo? Agora eu quero imprimir uma apostila, eu quero imprimir um documento. Está dentro do computador e você vai mandar para fora. Então, a partir daquele momento, a impressora multifuncional, ela passa a assumir uma função de dispositivo de saída, certo? Então, por isso que eu deixei esse termo destacado em vermelho, para vocês já se atentarem. A impressora, ela pode ser dispositivo tanto de entrada, quanto dispositivo de saída. E no próximo slide, nós vamos ver os dispositivos que é tanto de entrada, quanto de saída. Bom, a respeito dos dispositivos de entrada, como eu deixei já claro no slide anterior, o dispositivo de impressora multifuncional, certo? E temos também o pendrive. Atentem-se, já deixei ele marcado em vermelho. Pendrive. O pendrive, pessoal, é aquele dispositivo, né, que você utiliza aí para botar a informação dentro do computador, para retirar, ok? Mas em relação a essa palavra driver, o que eu quero passar para vocês, qual a dica, qual o bizu que eu tenho para vocês? Quando tiver o pendrive, sem o R no final, isso quer dizer que é um dispositivo de hardware, ou seja, um equipamento, é aquilo que eu posso pegar. E quando vocês virem a palavra driver com R lá no final, driver, certo? Isso significa que esse dispositivo, ele é, na verdade, um software. Tranquilo? Então, drive sem o R é hardware. Driver com R é um software. Então, fiquem também atentos a essas dicas aí. Ok? Peguem esse bizuzinho aí que eu estou dando, esse macete aí que eu estou passando para vocês. Tranquilo? Vamos aí para o nosso próximo slide. Bom, olhando aqui para esse slide agora, nós temos um esquema de fluxograma bem interessante, tá? Que isso também é importante vocês saberem. Eu vou deixar um material para vocês pronto e preparado com a definição de cada um desses nomes que vocês estão vendo aqui nesse fluxograma, assim como as definições dos slides anteriores, ok? Nós vamos falar a respeito da BIOS. O que é a BIOS? A BIOS, ela é o sistema básico de entrada e saída de dados. BIOS. É Basic no inglês, Basic Input Output System, certo? Sistema básico de entrada e saída de dados. E qual a função da BIOS?
A BIOS, gente, ela é o seguinte. Na hora que você liga o computador de vocês, pressiona lá o botão Power do gabinete, do notebook, do computador, tanto faz. Quando você pressiona, a BIOS ela vai recolher, né, algumas informações, certo? E automaticamente ela manda para o POST, certo? O POST, recebendo todas essas informações da BIOS, ou pegando as informações da BIOS, ele vai fazer a realização de um teste, a realização de um autoteste para verificar se todos os equipamentos estão em dias. Exemplo, se a minha memória RAM está funcionando perfeitamente, se o meu processador está tranquilo, se ele está funcionando perfeitamente, se o meu HD está funcionando tudo direitinho, se eu estou tendo conexão com a internet. Então a BIOS ela realiza um autoteste de imediato e ela é muito rápido. Não sei se vocês já perceberam ou já devem ter visto no computador de vocês, quando você liga, o que acontece? Às vezes fica caindo umas letrinhas, né? A telazinha preta do computador fica caindo as letrinhas. Ali ele vai na realidade, mostrar para vocês as informações de memória RAM, se eu tenho conexão com a internet, entre outros. Em seguida, o POST retorna a informação para a BIOS. A BIOS manda essa informação para o setup. O setup, reconhecendo elas, devolve para a BIOS. E em seguida a gente tem aqui o boot. O boot é aquela parte de inicialização do sistema, é quando o seu computador está iniciando. Inclusive, quando você liga o seu computador, ele aparece na tela, iniciando o Windows. Não sei se vocês já devem ter percebido isso, acredito eu que já. E a CMOS, ela traz aqui algumas informações relacionadas à questão da data e da hora do sistema da BIOS, para manter a BIOS sempre atualizada. Porque quando o CMOS está desatualizado, a BIOS também não funciona corretamente. Então a gente tem que se atentar a isso. Vamos trabalhar agora algumas questões baseado no que eu falei na aula de hoje. Tranquilo? Bom, pessoal, voltando aqui agora às nossas questões, certo? Isso tudo aqui é relacionado ao que eu mostrei para vocês hoje. Pessoal, o hardware, primeira questão, o hardware é o responsável pelo gerenciamento do computador? Dá um pauzinho aí, certo? Responde com calma. Daqui a pouco eu trago a resposta para vocês. Bom, o hardware, pessoal, ele não é o responsável pelo gerenciamento do computador. O responsável por isso é o software, ok? Então, o software é o responsável pelo gerenciamento do computador. Questãozinha, errado, tá? Gabarito, primeira questão, errado. A nossa segunda questão, ela vai trazer aqui pra gente o seguinte: o mouse, teclado, processador, o monitor de vídeo, HD. Todos os citados são exemplos de software, certo ou errado? Errado, certo? Questãozinha número 2, ela vai estar errado. Porque os exemplos que eu dei aqui para vocês na questão são exemplos de hardware, né? Hardware e não de software, tranquilo? Então, questão errado, ok? Partindo aí agora para a nossa terceira questão. Terceira questão, o hardware é considerado toda a parte física do computador. Dá aquele pause, responde com calma, questões bem simples, bem básicas, baseado no conteúdo de hoje, tá? Então aqui é 90% a 100% de acerto nas 6 questõezinhas de hoje, ok? Então a terceira questão, ela está corretíssima, certo? O hardware, como vocês podem observar, é toda a parte física, enquanto o software é a parte lógica. Questão número 4. O bit, questão número 4, é a maior unidade de medida. Por sua vez, o byte é um conjunto de 8 bits. No segundo complemento, por sua vez, o byte é um conjunto de bits, de 8 bits. Perfeito. Já no início,
O bit é a maior unidade de medida? Questão errado, certo? O bit, ele é a menor. E aqui eu usei um termo diferente, eu disse que era maior. Então, questão errado. Ok? Nosso gabarito aí, questão 4, errado. Quinta questão agora. O tipo de software de sistema tem o seu código-fonte fechado. Já os softwares do aplicativo têm seu código de fonte aberto. Questão certo ou errado, número 5. Dá um pausa, pensa, revê o material que eu passei para vocês e responde a questão com calma. Questão 5, errado. Independentemente de ser um software de sistema ou um software aplicativo, tanto eles podem ser aberto ou fechado. E aqui eu prendi a questão, eu amarrei a questão dizendo que um é fechado e o outro é aberto, certo? Então, questão número 5 também, errado, ok? Para finalizar, a nossa última questão não tem nada a ver com o assunto da aula de hoje, mas tem a ver com os próximos assuntos, e que são questões, esse é um tipo de questão, número 6, que é cobrado em qualquer concurso público, ok? Então vamos para ela agora. Então a nossa questão número 6, para encerrar, questão bem clássica, já caiu em concursos passados, diz o seguinte: a extensão do arquivo define o seu formato, assim como a função que ele desempenha no sistema operacional. As extensões JPG, Bitmap, RTF e GIF, em suas formas originais, representam arquivos de imagem. Questão aqui, muitos marcariam correta, certo? Mas essa questão ela é errada. Por quê? RTF, pessoal, ela é uma extensão de arquivo de texto, ok? Já os outros são extensões de arquivo de imagem. Ele disse que todas essas extensões eram arquivos de imagem. Questão errada, ok? Então, para finalizar, né, revejam aí nosso material. Quantas vezes for preciso, vocês vê e revê. Estuda com calma, com paciência. Responde as nossas questõezinhas. Pega exercício por fora. Eu vou deixar mais algumas questões para vocês responderem lá. Em torno de umas 15 questões, baseado no assunto de hoje. Ok? E vocês respondam e tentem também analisar o aproveitamento de vocês aí nas questões. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.